Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso está classificado para as semifinais da Libertadores. Noite emocionante no Morumbi. Tempo normal, empate em 1-1. Gol de Almada e o São Paulo marcou o tento com o Caleri nos pênaltis, 5-4 para o nosso fogão. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo, e eu amo muito vocês. Faria um vídeo inicial falando sobre aspectos mais abrangentes, deixando os detalhes para depois, por conta do cansaço físico e mental. Tenho certeza que você que assistiu ao jogo e torceu muito para o Glorioso também está cansado. O Botafogo realmente com muita emoção chegando à semifinal da Libertadores. Mas, galera, aqui vocês sabem como funciona, eu não consigo não trazer detalhes, nuances táticas, então vamos logo para a análise. Lembrando que nos últimos dias não consegui fazer a redação do Bandeira ao vivo por conta de outras atribuições, trabalhos também nos bastidores envolvendo o canal Fabiano Bandeira. Eu toco o canal Fabiano Bandeira sozinho, por isso não consegui, mas estamos aqui, espero hoje conseguir fazer aquela redação do Bandeira ao vivo, falando muito sobre a classificação do Botafogo, que voltará a campo no próximo sábado, depois de amanhã, em Brasília, para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão. Mas isso a gente deixa um pouco mais para frente. A torcida alvinegra merece comemorar, pessoal. Antes da análise, e vou falar sobre acertos e erros do Botafogo no jogo com o São Paulo, é importante entendermos que temos que comemorar muito a classificação. O Botafogo conseguiu passar do Palmeiras no Allianz nas oitavas de final e ontem conseguiu passar do São Paulo, times tradicionalíssimos na competição internacional. O Botafogo tem um time melhor, pode jogar mais, principalmente na segunda etapa, mas se classificou aprendendo dentro da Libertadores. É assim que funciona, foi assim com outras equipes, mais à frente podemos falar também. E o Glorioso entrou em campo com John no gol, Vitinho na lateral direita, Bastos e Alexander Barbosa na zaga e na lateral esquerda o Alex Telles. No meio campo tivemos Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Luiz Henrique aberto pela direita, Igor Jesus como centroavante e o Almada fazendo a função de um meia esquerda. O São Paulo até tentava jogar, mas não conseguia. E dessa vez o Beldia não escalou 3 zagueiros, jogou com uma última linha de 4 defensores, tentando atacar o Botafogo com mais de 60 mil pessoas no estádio. Parabéns à torcida gloriosa que foi ouvida na TV, deu um show e participou efetivamente da classificação do nosso Botafogo. Então o São Paulo queria jogar, mas o Botafogo não deixava, ficava com a bola, marcava muito bem no primeiro momento. Eu dizia no canal Fabiano Bandeira, em outras participações, que se o Botafogo jogasse os primeiros 15 minutos como jogou no Allianz contra o Palmeiras, faria o gol ou os gols que não fez no Nilton Santos contra o próprio São Paulo. Dito e feito, logo no início, o Almada fez o gol do fogão. Mas, antes, entendendo o esquema tático do Zubeldia, uma espécie de 4-2-3-1, com 2 laterais, 2 zagueiros, no meio campo Luiz Gustavo, Bobadilha, o Lucas centralizado num primeiro momento, pela direita o Wellington Rato, pela esquerda o menino William, como centroavante o Caleri, que estava sendo engolido pelos nossos zagueiros Bastos e Barbosa. Em alguns momentos era marcado com falta porque joga muita bola, protege muito bem, faz o pivô. Caleri é um jogador muito capacitado. Só que o Botafogo dominava as ações, marcava muito bem, não criava tanto com a bola, não buscava ainda chegar ao gol. Na verdade, buscava, mas não conseguia chegar ao gol do São Paulo. Então, utilizamos um dos recursos do time treinado por Arthur Jorge, marcação mais alta contra o Fluminense. O Botafogo foi recompensado já aos 49 do segundo tempo, porque marcou lá no campo adversário. E ontem, contra o Tricolor Paulista no Morumbi, John fez um lançamento longo, Luiz Gustavo, volante adversário, estava tranquilo para dominar a bola, no primeiro momento botou a bola no peito, quando foi colocar no chão foi surpreendido por Savarino, porque o Luiz Gustavo se enrolou um pouquinho, Savarino ligado conseguiu a retomada, a bola chegou ao Igor Jesus fora da área, fazendo uma função muito legal, o Savarino fez a ultrapassagem pelo lado esquerdo, recebeu do centroavante alvinegro e tentou um cruzamento para o Luiz Henrique,
lá no lado direito. Rafael, goleiro do São Paulo, interceptou mal e Almada, que entendeu a movimentação, entendeu a jogada, estava dentro da área para tocar de cabeça e fazer 1-0 para o Glorioso. Importante, saiu o gol com o Botafogo sendo dominante. O São Paulo não queria apenas se defender. Muita gente no estádio queria atacar o Botafogo, só não conseguia. Muitas bolas longas para o Caleri, nem pelos lados do campo o São Paulo conseguia jogar. E o Botafogo seguia dominante na partida, com algumas possibilidades. O Vitinho recebeu um bolão do Almada pelo lado direito dentro da área e tentou a finalização. Acabou gerando um escanteio. Se ele observasse o Almada novamente, devolvesse a bola, aquele passe de retorno, o Almada ficaria em ótimas condições para encontrar alguém ou até finalizar, aumentando o placar para o Glorioso. Numa outra organização ofensiva, na marcação, o Botafogo foi bem, conseguindo a retomada no campo do São Paulo, a bola chegando até o Igor Jesus, que conduziu e finalizou da entrada da área, marcado por 3 adversários. O goleiro Rafael nem pulou, a bola passou ao ladinho da trave esquerda do arqueiro do São Paulo. Então o Botafogo poderia fazer o segundo gol, produzia para isso, mesmo que tendo que roubar bolas no campo do São Paulo. Lembrando o Grêmio em 2017, quando o Renato Gaúcho, vendo o Botafogo dominar lá na arena, tirou o Léo Moura e colocou o Cebolinha ainda no primeiro tempo, e o Botafogo naquele dia surpreendia muito porque o time do Jair Ventura era mais reativo. No jogo de 2017 acabou dando certo, o Grêmio foi melhorando. No segundo tempo não era dominante, o jogo estava equilibrado, saiu o gol de bola parada e o Botafogo ficou pelo caminho. Ontem o Zubeldia também trocou na primeira etapa. Tirou o menino William e colocou o Luciano para jogar como um meia central, às vezes um segundo atacante. E o Lucas foi para o lado direito com o Wellington Rato, trabalhando muito pelo lado esquerdo. Então o Lucas saiu da posição de meia central, deixou o Luciano por ali, com o Rato indo para o lado esquerdo e o Caleri como centroavante. Isso fez o São Paulo passar a dominar o Botafogo? Não. Mas a partir dos 30 do primeiro tempo, o Botafogo, entendendo que não conseguiria marcar em cima os 90 minutos e vencendo por 1-0, recuou um pouquinho, esperou o São Paulo para tentar sair em transições rápidas. O São Paulo não produzia nada, até que depois de um escanteio, o árbitro argentino e o VAR acabaram inventando um pênalti. Inventaram um pênalti para o São Paulo. Não tem como concluir que naquela jogada com a bola pelo alto, caindo rapidamente, o Botafogo teve algum jogador colocando a mão na pelota, gerando a penalidade. Tem gente até acreditando que a bola pode ter batido antes no braço do jogador do São Paulo, mas o árbitro foi ao VAR e decidiu que era pênalti. Lucas bateu mal, sentiu a pressão, bateu mal por cima e o Glorioso foi para o vestiário vencendo por 1-0. Voltamos para o segundo tempo, com o Lucas fazendo aquilo que eu já falei aqui no canal Fabiano Bandeira antes de jogos contra o São Paulo, quando ele está numa das extremidades do campo, diagonal de fora para dentro. E ele vinha limpando, quebrando linha com dribles, buscando o lado oposto. No início da segunda etapa, o Botafogo ainda estava bem organizado e quando tinha a bola, conseguia trabalhar bastante no campo ofensivo. No momento, o Luiz Henrique roubou a bola lá no campo do São Paulo, conseguiu entrar na área, deu uma bola interessante, o Marlon Freitas poderia finalizar, mas o Luiz Gustavo, no detalhe, conseguiu cortar. Então o Botafogo não produzia mais jogadas perigosas, o jogo ficou um pouquinho morno, mas durante pouco tempo. E vocês vão lembrar que o Barbosa tomou um cartão amarelo na reclamação do pênalti. Barbosa estava jogando muito, talvez pela experiência contra o Bahia na expulsão do Gregory, Botafogo pronto para se classificar e sendo eliminado na Copa do Brasil, o Arthur Jorge não tenha querido arriscar. Então ele substituiu o Barbosa, colocou aos 15 da segunda etapa o Adrielson com o Bastos indo para o lado esquerdo da defesa e o Barbosa saindo, o Adrielson foi para o lado direito da defesa do Fogão. Logo depois disso, São Paulo desenvolveu uma jogada lá na esquerda com o Luciano, cortando para fora e fazendo um cruzamento que passou pela defesa do Botafogo, chegou ao Caleri, que perdeu o gol, mais uma vez, pelo São Paulo. O Botafogo começava a sofrer muito no jogo. E aqui vem o detalhe do lado direito. Luiz Henrique estava muito cansado. Para o jogador pedir para sair, é porque ele não aguenta mais. E é o que a gente fala, tem que ter gestão de carga.
Luiz Henrique jogou a partida inteira contra o Fluminense. Fabi, mas foi importante, fez o gol nos acréscimos do segundo tempo. Eu teria colocado o Luiz Henrique no intervalo. 45 minutos. Não dá para jogar todas as partidas nesse nível no Brasil, gente. Infelizmente. O Luiz Henrique está jogando direto. E mais um detalhe, ele não teve férias. Ele veio do Real Betis no meio da temporada europeia, no início da temporada aqui no Brasil. Está jogando desde então. Não para. Seleção brasileira em data FIFA. E jogou a partida inteira no último sábado. Reitero, eu teria colocado no intervalo contra o Fluminense. Ontem precisávamos do Luiz Henrique. Ele não conseguia fazer recomposição e pediu para sair. E o Vitinho sofrendo. Vitinho e Alex Telles desarmaram 3 vezes cada, e quem mais desarmou no Botafogo foi o Almada, com 4. Olha, o Almada desarmou 4 vezes ontem na partida contra o São Paulo. Mas o lado direito começou a sofrer. O Luiz Henrique não descia mais, os volantes não tinham como fazer a cobertura, e o São Paulo observava que com o Lucas trazendo da direita para dentro e conseguindo a circulação para a bola chegar no lado esquerdo, o tricolor paulista poderia ter umas investidas interessantes. Então, aos 25 do segundo tempo, tentando uma correção, o técnico Arthur Jorge tirou o Savarino, colocou o Tietê, tirou o Luiz Henrique, colocou o Matheus Martins. Foi difícil identificar o posicionamento do Tietê, mas o Botafogo tinha no meio-campo 2 volantes, Gregory e o Marlon Freitas, o Tietê um pouquinho mais adiantado, Matheus Martins pela direita, Almada mais pro lado esquerdo, o Igor Jesus como centroavante. Só que o Botafogo não conseguia segurar tanto o ímpeto do São Paulo. E o que o Zubeldia fez? Aos 30 do segundo tempo, 5 minutos depois, tirou o Rafinha, colocou o Igor Vinícius, tirou o Bobadilha volante, colocou o Rodrigo Nestor, que também joga como volante, mas ontem funcionou numa linha de 4 mais ofensiva. Ele mudou para uma espécie de 4-1-4-1, tendo o Igor Vinícius numa lateral, o Wellington na outra, o Wellington que jogou muito bem, Arboleda e Alan Franco na zaga. Luiz Gustavo à frente dessa linha, então uma outra linha de 4, com o Lucas pela direita, por dentro, Luciano, Nestor, Wellington Rato pela esquerda e o Caleri como centroavante. E assim, com o Lucas fazendo esse movimento de diagonal para dentro, trazendo a bola para o meio campo e a circulação acontecendo até chegar ao outro lado, o São Paulo continuava incomodando o Botafogo, que não se achava. Não decidia se baixaria o bloco para sair em velocidade com o Matheus Martins, eventualmente o Tietê e até o Igor Jesus, ou se marcaria mais adiantado. O Botafogo ficava espaçado e não conseguia segurar as ações ofensivas do São Paulo. O São Paulo teve algumas finalizações importante. Já falei sobre o lance do Caleri, ele perdeu o gol. Essa jogada começou com um erro de passe do Marlon Freitas no campo de defesa, da direita para dentro. Tivemos também uma progressão do São Paulo pelo lado esquerdo, com o Botafogo não conseguindo travar os adversários e o John tendo que fazer a intervenção. Num outro momento, o Lucas partiu para cima do Almada após uma perda de bola pelo domínio equivocado do Alex Telles e chutou muito forte, muito bem, mas o John também fez uma defesaça. Então o Botafogo deu possibilidade ao adversário. Fabiano, isso é muito ruim, isso é muito perigoso. Galera, eu não falei, vamos comemorar? Embora o Botafogo tenha que aprender lições, e tem mesmo, a vitória, a classificação, na verdade, é gigante, porque o Botafogo passou de um time que sabe lidar com essas circunstâncias na competição. O Botafogo eliminou o São Paulo dentro do Morumbi. Recapitulando rapidamente, ano passado, Fluminense, semifinal contra o Internacional, que tem títulos da competição. Primeiro jogo no Maracanã, 2-1 para o Inter, com o Colorado jogando melhor. O Fluminense ficou com 1 a menos, mas conseguiu buscar o empate. Beira-Rio, o Inter faz 1-0, o Ener Valencia perde um caminhão de gols, mas a parada parecia estar definida. Em poucos minutos, o Fluminense virou. Ah, mas se o gol do Ener Valencia tivesse saído? Não saiu. Ah, mas se o Inter não tivesse deixado empatar no Maracanã? Foi eliminado. E o Fluminense foi para a final em 2013. E se o Riascos não tivesse batido pênalti no meio para o Vitor do Atlético Mineiro pegar no último minuto? O Galo estaria eliminado. Mas o Galo se classificou e depois foi campeão. Com o Ferreira, que posteriormente veio jogar no Botafogo, perdendo gol sem goleiro na final no Mineirão.
O Atlético Mineiro fez 2-0, foi para os pênaltis e ganhou o título. Então toda equipe que constrói uma campanha vencedora na Libertadores passa por essas nuances também. Por isso que eu comemoro. Mas precisamos comemorar atentos. Aqui eu falo sobre o grupo do Botafogo, sobre a comissão técnica, a gestão e tudo mais. O Flamengo, um dos grandes rivais do Botafogo, assim como o Fluminense são dos grandes rivais do Botafogo, não jogava bem na final lá em Lima. Era engolido pelo River Plate. Mas o Prato resolveu dar um passe equivocado. E o que aconteceu? Então é importante passar e aprender, não podendo repetir os erros. Fabi, mas o Botafogo repetiu então os erros do jogo contra o Palmeiras? Não. O Botafogo não foi amassado pelo São Paulo na reta final do jogo com 58 cruzamentos, tendo que lidar com o VAR, em anulação correta, claro, no gol do Gustavo Gomes, ontem. O Botafogo não passou por isso. Tomou o gol porque tivemos novas trocas, mas não corrigimos erros dentro da própria partida. No Botafogo, aos 83, faltando 7 para o tempo regulamentar, 38 do segundo tempo, entraram Marçal no lugar do Alex Telles. Beleza, o Marçal é importante, sempre falo isso. E o Danilo Barbosa no lugar do Gregory, que saiu cansado. É importante salientar, porque o Gregory é fundamental nesse time do Botafogo. O Danilo não vem vivendo um grande momento. Talvez para segurar a bola aérea ele tenha colocado o Danilo e não o Alan, mas ao contrário do Palmeiras, o São Paulo não cruza tantas bolas assim. O Calleri é um bom cabeceador, o Barbosa tinha saído por conta do cartão amarelo, mas o Palmeiras cruza muito mais bolas que o São Paulo e com muito mais eficácia. O Barbosa entrou, o Danilo no caso, e não adiantou, porque houve o cruzamento por parte do André Silva e o gol do Calleri. Então talvez teria sido melhor colocar o Alan para que a bola nem chegasse à lateral, no caso do São Paulo. O Palmeiras, você vai colocar um monte de jogador que marca, faz aquilo, e o Palmeiras vai conseguir o cruzamento. São Paulo talvez não conseguisse. Mas o que aconteceu? O Danilo afundou numa linha de 5 e nós tivemos os dois laterais com Adrielson, Danilo e Bastos por dentro, Marlon Tietê e Almada, Matheus Martins e o Igor Jesus. Galera, o Botafogo não conseguia ficar com a bola e nem sair em velocidade. Não conseguia ter a transição rápida, vencendo o São Paulo por 1-0. Então decide, baixa o bloco e abre o Matheus Martins por um lado, e se você não tem outro escape de velocidade, o Almada é um jogador mais técnico, abre um lateral, claro, ele tendo que tomar conta também defensivamente, mas em alguns momentos podendo explorar esse contra-ataque, essa transição. Não, o Botafogo só chamava o São Paulo. E deu mole, porque o Bastos bateu uma falta lá do campo de defesa, na paralela lá para o campo de ataque. Até aí tudo bem. O Igor Jesus conseguiu ficar com a bola no meio de 3 defensores do São Paulo e a pelota ficou nos pés do Matheus Martins. Por que o Matheus Martins estava ali se o Almada também estava? E o Tietê se aproximava. Faltava gente pela direita. Fabiano, mas o Botafogo ia atacar pela esquerda, por que o Matheus Martins não podia estar por ali? Porque em caso de perda de bola, como aconteceu, o Botafogo ficaria sem recomposição pelo outro lado. Sofreria por ali, como sofreu. O São Paulo roubou a bola, Luciano ligou rapidamente para dentro no meio-campo, São Paulo avançou, a jogada chegou ao lado esquerdo. O tricolor paulista tinha também tirado o lateral esquerdo Wellington, tinha colocado o Michel Araújo na lateral e também tinha tirado o Wellington Rato, colocado o André Silva. Então o São Paulo desenvolveu a jogada com o André Silva aberto na esquerda. Ele recebeu, observou a passagem do Calleri, que é ótimo cabeceador, cruzou perfeitamente o Calleri, subiu o Bastos não, 1-1. São Paulo empatou o jogo. Depois eles tiveram um chute de longe, teve confusão. Rafinha, tão experiente, acabou atrapalhando. O São Paulo querendo subir, querendo virar o jogo, ele esfriou o jogo arrumando aquela confusão, foi expulso, o Gatito também foi expulso. E o Botafogo conseguiu ainda uma última bola, chegou ao ataque, escanteio, muito bem batido pelo Almada, e o Adrielson cabeceou para cima, porque entrou à frente do Danilo Barbosa, que poderia tentar também fazer o gol ali em cima do São Paulo. 2-1, já pensaram no finalzinho? Mas tinha que ter mais emoção, galera. O jogo tinha que ir para os pênaltis. Calleri bateu muito mal dele no travessão. O Botafogo foi fazendo os gols com Tietê, Danilo Barbosa, Marçal, até que o Vitinho perdeu. E o São Paulo, com o Luciano, fez o gol, deixando o Almada em condição difícil. Se o argentino perdesse, o Botafogo estaria eliminado.
e ele bateu muito bem no ângulo, o Rafael nem viu, caiu por outro lado. Fomos para as alternadas. John, muito obrigado, defendeu o pênalti batido pelo Nestor. E o Matheus Martins, muito bem, no outro ângulo, fez 5-4 pro Fogão. Festa no Morumbis, a galera deu um show, foi maravilhoso. Vamos comemorar? Sim, aqui eu fiz uma análise. Na análise a gente conta o que aconteceu no jogo. Mas o Botafogo, que foi muito bem no primeiro tempo no Nilton Santos, caiu um pouquinho no segundo, foi melhor na maior parte do jogo no Rio de Janeiro, foi muito bem no início do jogo no Morumbis, manteve uma postura interessante até o final do primeiro tempo, o árbitro deu um pênalti inexistente, a bola não entrou, o Botafogo voltou de maneira mais equilibrada com o adversário, depois o São Paulo conseguiu ser superior, mas nuances. Botafogo tem que melhorar, vai melhorar, acredito eu, o trabalho segue sendo muito bem feito e nós passamos, galera. Olha só, você, torcedor como eu, do Botafogo, entenda, o Botafogo passou do Palmeiras, o Botafogo passou do São Paulo na Libertadores, está na semifinal, esperando o Peñarol ou o Flamengo. O primeiro jogo no Maracanã foi 1-0 Peñarol. Hoje as duas equipes decidem a vaga lá no Uruguai e o Botafogo aguarda. E o Galo virou para cima do Fluminense, tinha perdido 1-0 no Rio de Janeiro, fez 2-0 ontem com o Daverson dando show lá em Minas. De um lado, Galo versus River Plate, do outro, Botafogo versus alguém, Peñarol ou Flamengo. Estamos nas semifinais. Dali Fogão, todo mundo com o sininho ativado aqui no canal Fabiano Bandeira, ninguém pode perder o conteúdo. Espero conseguir fazer a redação do Bandeira ao vivo hoje. As lives, galera, elas são fixas sim, só que muitas circunstâncias, muita coisa acontecendo e coisas importantes, coisas boas. Vamos pra cima, todo mundo deixando o like, é importante pro crescimento do canal Fabiano Bandeira. E todo mundo se inscrevendo. Fabi, já sou inscrito, traga novos inscritos, vamos passar logo dos 53 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fogo!